Boa noite, graça e paz a você que nesse momento se une a nós, se conecta conosco em mais um culto, mais uma live da Igreja Batista Jardim Surubi. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Eu quero convidar a você a nesse momento adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor juntamente conosco. Vamos cantar ao Senhor. Amém.
nesse momento, estar orando, falando com Deus, na mediação de Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso Senhor e também nosso Salvador. Quero te convidar nesse momento a se colocar diante do Senhor, mesmo que em pensamento, você possa abrir o seu coração, colocar diante dele a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida de um amigo, uma amiga, a vida de alguém que você conhece, que nesse momento esteja necessitando do cuidado de Deus, da intervenção de Deus na sua vida. Nós estaremos orando pela vida do pastor Levi, pastor aqui de Itaperuna, da 7ª Igreja Batista, igreja essa Batista do Aeroporto. Vamos clamar ao Senhor, interceder ao Senhor pela vida dele também, para que Deus possa fazer um milagre na vida dele, para que Deus possa também estar abençoando a sua família. Então, nesse momento, eu quero te convidar a se unir a nós em oração. A Bíblia ensina-nos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar com Deus. Se você puder abaixar essa cabeça, fechar os seus olhos, eu lhe agradeço. Mas o mais importante nesse momento de oração é abrir o seu coração. Vamos falar com o Senhor. Deus Santíssimo, nós estamos, ó Pai, nesse momento diante do Senhor, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, quem o Senhor é. E nos rendemos, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, a sua grandeza. Nos rendemos, ó Deus, diante do Senhor nesse momento, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, o quão frágeis somos, o quanto vulneráveis somos, ó Deus. Nesse momento, Deus, consciente de quem o Senhor é e de quem somos, vamos ao Senhor em oração, ó Deus, de coração aberto, derramados, rendidos diante do Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai Santo, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Te agradecemos, Pai Santo, pelo teu cuidado, pelo nosso pão de cada dia. Te agradecemos, Pai Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem, Deus, nos conduzido, e louvado seja o nome do Senhor, Deus, por cuidar das nossas vidas, por cuidar, ó Deus, da vida dos nossos, ó Deus, familiares, amigos, próximos, ó Deus. Pai Santíssimo, se diante há tantas bênçãos derramadas sobre nós, bênçãos essas, ó Pai, como cantamos, incontáveis, ó Deus. Se diante a tudo isso, se diante o seu mover, se diante o seu prover, ainda podemos lhe pedir algo, nós, ó Deus, lhe pedimos. Continua, ó Deus, a conduzir as nossas vidas. Continue, ó Deus, a abençoar-nos, a livrar-nos do mal e do maligno. Pai, nesse momento, como igreja do Senhor, erguemos a nossa voz, ó Deus, e clamamos ao Senhor pela vida do pastor Levi, ó Deus. Clamamos ao Senhor por um milagre nessa vida, milagre esse, ó Deus, onde a sua saúde há de ser restaurada, onde a sua vida, ó Deus, há de ser, ó Deus, luz, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida do teu filho, cuida do teu servo, visita, ó Deus, aquele leito, ó Deus, de hospital, Pai. Que as mãos do Senhor que sobre ele estão
possam nesse momento tocá-lo, ó Deus, com um toque curador. Pai, clamamos ao Senhor, faça um milagre, ó Deus, na vida do teu filho, na vida do teu servo, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos isso. Pai, ser com a sua família, esposa, filhos, ó Deus, toma-os diante do Senhor. Tu sabes, Deus, como eles estão se sentindo, Pai. Sonda, ó Deus, os seus corações. E conforme necessidade, Deus, que o Senhor possa atuar nessas vidas, trazendo, Deus, paz aos seus corações, ó Deus. Nesse momento tão difícil, Deus, que tem vivido. Também, Pai, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Rivaldário, ó Deus. Abençoa a vida do teu filho, ó Deus. Toma essa vida, Deus, preciosa diante do Senhor. Abençoe também, ó Deus, a sua família, Pai. Por favor, Deus, cuida dele, Deus. Oh, Deus. Tu és o Deus da vida. A vida pertence ao Senhor, ela tem origem no Senhor. Por isso cremos, ó Pai, que as respostas e as soluções para a mesma, ó Deus, também vêm do Senhor, ó Deus. Cremos, ó Pai, que para o Senhor nada é impossível. Cremos, ó Pai, que nossas impossibilidades, ó Deus, são possibilidades para o Senhor. Cremos, ó Pai, que na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Cremos, ó Pai, que a tua graça nos basta, Deus. E que quando estamos fracos é que estamos fortes. Fortaleça os seus filhos, ó Deus. Fortaleça a sua igreja nesse tempo, Deus, tão difícil que temos vivido. Pois a alegria do Senhor a nossa força é, Pai. E nós cremos assim. Cremos sim, ó Deus, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E por isso aqui estamos rendidos ao Senhor, com o nosso coração aberto, ó Deus, com a nossa voz, ó Deus, gritando aos teus ouvidos, e clamamos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Conduz-nos, ó Deus. Aqueles nossos irmãos, aquelas nossas irmãs, ó Deus, que carecem do toque do Senhor, que carecem do agir do Senhor. Abençoe-os, Pai. Toma nossa querida e amada irmã Silene diante do Senhor, ó Deus. Cuida dela, ó Deus. Abençoe a vida dela. Cuida da sua família, Pai. Cuida, ó Pai, de cada um dos membros desta igreja, ó Deus. Cuida, ó Pai, das famílias desses membros, ó Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre estes. Pai, toma o bairro Jardim Surubim, Deus, diante do Senhor, ó Deus. Abençoe este bairro, Pai. Que as bênçãos do Senhor sejam, Deus, sobre cada um habitante, ó Deus, deste bairro. Desde as crianças, ó Deus, até os idosos, ó Deus. Que a graça do Senhor seja sobre eles, que a misericórdia do Senhor seja sobre eles, ó Deus. E conforme as suas necessidades, ó Deus, o Senhor possa agir, ó Pai, e possa enviar a tua igreja para poder, Deus, cumprir a tua missão. Dando assim, ó Pai, continuidade à missão de Jesus de Nazaré. Pai, fala conosco nessa noite, ó Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor, pois a sua voz é que nos norteia, a sua voz é que nos dá direção.
É mediante a sua voz que nós somos conduzidos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a cantar ao Senhor. Vamos continuar a bendizer o nome do Senhor nesse momento. Cante conosco. Louve o Senhor conosco. Que Deus assim continue a nos falar. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Você possa declarar nessa noite o quanto o Senhor é bom, o quanto a tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Independente de qualquer coisa, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor reina.
Quero te convidar nesse momento a refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de lhe dar uma informação. Nós estamos desde o dia 15 de março sem termos as nossas programações públicas, sem termos os nossos cultos comunitários. Ou seja, nós não estamos nos reunindo como igreja no templo desde o dia 15 de março, que foi a última vez que nós estivemos aqui como Igreja Batista Jardim Surubi, reunidos em uma celebração pública. Nós tomamos a decisão e já estamos aí há praticamente 5 meses com as portas do templo fechadas, sem termos as nossas atividades públicas. Nós estamos nos organizando como igreja, depois de sentarmos, conversarmos, algumas vezes com a liderança da igreja, nós tomamos a decisão então, em uma última reunião, feita no dia 22 deste mês, a voltarmos, 22 do mês passado, a voltarmos com as nossas atividades públicas, com os nossos cultos aqui no templo, no dia 16 de agosto, ou seja, a partir de hoje, daqui 2 domingos, nós retornaremos a ter os nossos cultos públicos, a nos reunirmos aqui na igreja. Claro e obviamente que estaremos respeitando tudo aquilo que o decreto municipal nos pede. O distanciamento de no mínimo aí 1,5 metro por pessoa, 30% da capacidade máxima do templo, estaremos com álcool e gel, só poderá adentrar ao templo se estiver usando máscara, e para poder permanecer também tem que estar com a máscara. Tá bom, queridos? Aqueles nossos irmãos e irmãs que fazem parte do grupo do risco, estes, pelo menos por enquanto, não poderão estar conosco. E nós também continuaremos a gravar os nossos cultos. Continuaremos a fazer também os nossos cultos por meio do Facebook e também do Instagram da igreja. Então, que Deus possa nos abençoar. Estaremos falando um pouco mais sobre isso a partir dessa semana. Então, dia 16 de agosto, estaremos retornando com as nossas atividades públicas, ou seja, 5 meses depois. Que Deus assim nos conduza e nos abençoe, e temos feito isso de forma muito responsável. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, do verso 16 ao verso de número 27. Mateus, capítulo 8, do verso 16 ao 27. Diz assim: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então
um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entretanto, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Milagres. Assim temos intitulado, nomeado essa nossa série de pensamentos. E nós começamos a pensar sobre milagres no domingo passado, onde conversamos um pouco sobre este tema. E nesse primeiro momento, nessa primeira parte da mensagem sobre os milagres de Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos observar que essa série de 10 milagres que Jesus realiza estão associados às 10 pragas do Egito. Vimos então na semana passada, no domingo passado, que na purificação do leproso, Jesus tinha o objetivo de testemunhar que o Messias, que era prometido já há alguns séculos pelos profetas, havia chegado. E nele, em Jesus, tinha por objetivo testemunhar que o Messias chegou. E que em Jesus o reinado de Deus invade a história. Quanto ao centurião de Cafarnaum, nós pensamos também e vimos que o grande milagre é a oferta de consolação, já que Cafarnaum significa lugar de consolo. E vimos ainda um terceiro milagre realizado por Jesus quanto à sogra do Pedro. E este milagre, quanto a essa senhora, quanto à sogra de Pedro, revela-nos a profundidade do toque amoroso de Jesus de Nazaré. E hoje então nós prosseguiremos, e que nos chama aqui a atenção, bem no início da nossa leitura, é que Mateus ele cita o profeta Isaías. No capítulo 53, nos versos 4 e 5. Quero então começar a pensar primeiramente sobre os endemoniados, que nos narra aqui os versos 16 e 17. E aqui está um dos aspectos mais formidáveis do Evangelho de Jesus Cristo, que é o conceito de substituição, o conceito de sermos substituídos por alguém. Em algum momento da vida, em alguma extensão da vida, Jesus nos substitui, quer sofrendo os danos do mal, quer assumindo toda a sorte de limitações infelizes e malditas da nossa condição humana e pecadora.
quer arcando com nossos débitos diante de Deus, diante do Pai. De alguma forma, de alguma maneira, em algum momento, alguma extensão da nossa vida, Jesus de Nazaré, Ele toma o nosso lugar. Ele nos substitui em seu sofrimento, em sua morte na cruz, em algo que acontece com Ele, que na verdade deveria ter acontecido conosco. E este aspecto do Evangelho de Jesus, este conceito de substituição, é algo assim formidável, algo extraordinário. E o profeta Isaías, ele se refere a isso quando diz: por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas transgressões. Ele, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido, foi transpassado, ou seja, Jesus morre uma morte que era nossa. Jesus de Nazaré morre a minha morte, Ele morre a sua morte, Ele morre a nossa morte, para que nós pudéssemos viver uma vida, e vida esta que era dele. E séculos depois dessa declaração do profeta Isaías, numa noite em Cafarnaum, Jesus de Nazaré expulsa os espíritos imundos. Espíritos esses que controlavam e afligiam as pessoas. E no mesmo momento, Jesus de Nazaré também curou os enfermos, os doentes, que foram trazidos à sua presença. E isso, amados, explica-nos em termos bem concretos que Jesus tomou sobre si, e em si mesmo anulou todas as causas e todas as forças destrutivas que causam morte à humanidade, que causam morte ao ser humano. Ou seja, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, as forças que podem destruir qualquer pessoa são lançadas sobre Jesus Cristo de Nazaré. E quando estas chegam a Jesus, o poder do mal, ele se dilui. O poder do mal, ele se dissipa. E Jesus triunfa, vence sobre todas e quaisquer forças destrutivas, forças que promovem a morte. E aí está o poder do Evangelho. Jesus pode fazer algo por nós, porque antes fez algo em nosso lugar. Ele nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos substituiu.
Ou seja, aconteceu com ele algo de muito ruim, para que com cada um de nós, ou seja, comigo e com você, pudesse acontecer algo de muito bom. Mas dando continuidade, nós percebemos aqui no texto também que há a dificuldade de seguir a Jesus. E Jesus aqui, ele está abordando candidatos a discípulos, se assim podemos dizer. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, está diante de homens estes comuns, homens estes que reconhecem a sua autoridade, que reconhecem o seu poder, em relação a outros mestres do seu tempo. Homens estes comuns, que ao reconhecer a sua autoridade e o seu poder, se oferecem para segui-lo, se oferecem para serem seus discípulos. E quando Jesus, ele diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, aqui ele está fazendo uma afirmativa. Ele está afirmando algo como: eu sou alguém que não tem lugar neste mundo. Eu sou alguém que não tem lugar neste mundo. E essa sua afirmação faz total sentido. Pois Jesus de Nazaré está anunciando um reino que não é deste mundo. E assim sendo, ele também não pode ter lugar neste mundo. Interessante aqui é que o candidato ao discipulado, o candidato a seguir, que pede permissão para primeiro sepultar o pai, este acredita não ser possível seguir Jesus de imediato. Ao contrário de Levi, Mateus, Jesus diz: olha, siga-me. Ele simplesmente se levanta, arranca tudo para trás e vai. Mas este aqui acredita que não é possível seguir a Jesus de imediato, porque ele precisa esperar o pai morrer. E quantos e quantas de nós estão com este mesmo sentimento, com esta mesma crença? Olha, para eu poder seguir a Jesus, eu preciso primeiro abandonar isso. Eu preciso primeiro deixar isso. Eu tenho que deixar de fazer isso. Olha, para eu poder seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, primeiro eu tenho que terminar a minha faculdade. Primeiro eu tenho que arrumar um trabalho. Primeiro eu preciso estar bem colocado na sociedade. Quantos e quantas têm esse tipo de pensamento, que acham que para seguir a Jesus não é necessário ser algo de imediato, de prontidão. Olha, eu estou muito nova para poder andar com Jesus. Eu tenho toda uma vida para poder desfrutar.
Mas a resposta de Jesus sugere-nos que o compromisso com o reino de Deus é urgente. Urgente. Sugere-nos que o engajamento no discipulado é prioridade máxima na vida daquela que quer andar com Ele, que quer segui-lo, que quer de fato ser um discípulo. Irmãos, irmãs, quem se encontra com Jesus precisa discernir que as coisas deste mundo devem ficar para trás. Pois um seguidor de Jesus deve estar disposto a renunciar, deve estar disposto a abrir mão de imediato de tudo aquilo que o impede de seguir o caminho do reino de Deus. E fazendo referência a este ensinamento de Jesus, o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação. E o apóstolo Paulo recomenda-nos o seguinte, em Colossenses 3, versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diante o chamado de Jesus, diante o discipulado de Jesus, diante a possibilidade de seguir a Jesus, há essa dificuldade de romper com algo terreno. Há essa dificuldade de não dar prioridade a andar, a seguir de Jesus. O chamado de Jesus é urgente e requer prioridade. E para nós podermos caminhar para o final, terceira e última lição que nós podemos aprender aqui: Jesus acalma a tempestade. É interessante a pergunta dos discípulos: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até mesmo a natureza se submete à sua palavra? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido de mulher, Jesus Cristo de Nazaré, nascido numa cidadezinha, numa periferia. E Jesus ensina aos seus seguidores que toda a autoridade está em suas mãos. Ele, Jesus, é quem tem o domínio. Ele, Jesus, é quem tem as palavras de ordem. Ele, Jesus, é quem toca e cura. Ele, Jesus, é quem remove facilmente qualquer obstáculo que se coloca contra o reino de Deus.
E o nosso relacionamento com Jesus afeta totalmente a nossa postura de vida, nossa confiança em seu poder e autoridade. E quando Jesus acalma a tempestade, fica-nos aqui muito claro que os discípulos estão sendo ameaçados pelas forças da natureza. Os discípulos estão correndo risco esse de morte, por meio da água, por meio do vento, por meio do mar que está revolto. E por estarem com a vida em risco, como muitos nos dias de hoje, em plena pandemia, estão correndo risco de morte, estão com a vida em risco. A exemplo daqueles discípulos, entram em pânico. Interessante aqui é que, antes de repreender o vento e o mar, Jesus de Nazaré repreende os seus discípulos que estão com medo. Entende-se então que o oposto da fé não é a dúvida, mas o oposto da fé é o medo. Jesus é o poder, Jesus é a autoridade, Jesus é aquele que tem o domínio sobre todo o universo. E nossa relação com Jesus é uma questão de confiança, é uma questão de coragem. Você não precisa ter medo de ter dúvidas. Você não precisa ter medo de nada, porque Jesus de Nazaré está no barco. O vento e o mar vão obedecer a Jesus. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Eu não sei o que é que de fato lhe aflige ao ponto de levar ao pânico. Mas eu quero dizer a você uma coisa: Jesus está no barco. E Ele é aquele que é todo poderoso. Jesus é aquele que qualquer situação ou circunstância diante dele são pequeninos. E basta que ele pronuncie uma palavra, e essas situações irão diluir, se dissolver e acabar, porque vão obedecer a Jesus. Não se esqueça disso. Jesus está no barco da vida. Creia nisso. Eu concluo dizendo que Jesus é aquele que tomou sobre si e anulou todas as forças destrutivas, todas
todas as forças que causam morte ao ser humano. É este Jesus que te chama a caminhar com Ele rumo ao reino de Deus. E a pergunta que lhe faço nessa noite, nesse momento é: você quer caminhar com Jesus? Você quer andar com Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Atenda ao seu chamado. Sigam. Esse chamado é urgente. E precisa ser uma prioridade na sua vida. Sigam, entendido de que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é aquele que nos substitui, é aquele que está no barco da nossa vida, é aquele que morreu a nossa morte, para que pudesse viver a sua vida e vivê-la abundantemente. Então te encorajo nesse momento a dizer sim ao convite de Jesus, a dizer sim ao chamado de Jesus. Jesus está no barco. Não tema, creia, confie e tenha coragem. Pai Santíssimo, diante do Senhor, Pai, mais uma vez estamos em oração. Vários irmãos e irmãs, ó Deus, por meio de mensagens no Facebook, ó Deus, tem pedido oração pelas suas famílias, pela sua vida. Por exemplo, Dona Nilza Carvalho, Dona Dima Marreiros e outros, ó Pai, que pedem ao Senhor, ó Deus, nessa noite, que os abençoe, que abençoe suas vidas, que abençoe suas famílias. Ser com estes, ó Deus, ser com estas, ser com aqueles outros nossos irmãos, ó Pai, que de igual forma, ó Deus, tem colocado ali os seus pedidos, ó Deus, que Tu sabes qual é. Por favor, Deus, abençoe-os, e conforme a Sua boa vontade, ó Deus, que o Senhor possa agir, ó Deus, e responder-nos. Pai Santo, grato lhe somos, porque independente da situação em que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco. O Senhor está no barco da nossa vida. E nós não iremos sucumbir. Não iremos naufragar. Porque o Senhor é quem nos conduz. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Assim oramos em nome do Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até quarta-feira. Quarta-feira estaremos aqui também no nosso culto. Um abraço.